16 mil homens, centenas de populações, do Atlântico ao Pacífico, e um haplogrupo que durante todo o século XX foi chamado de ariano. R1A, o fio dourado entrelaçado no cromossomo Y, um autógrafo genético que ideólogos transformaram em arma. Mas quando uma equipe de geneticistas, sob a liderança de Peter Underhill, montou a árvore filogenética completa desta linha, o resultado chocou o mundo científico. Os ramos mais antigos de R1A não foram encontrados nas estepes nem nos fiordes escandinavos. 18 dos 24 portadores da forma mais antiga R1A-M420 eram iranianos. O berço do marcador ariano fica nas gargantas do Planalto iraniano. O fantasma que se buscava no norte estava escondido no sul. Quem são os arianos de fato? O que a sangue de dezenas de milhões de iranianos guarda? Os próximos 20 minutos vão reescrever sua imagem do mundo antigo. A palavra ariano é uma das mais envenenadas do século XX. Foi sequestrada por ideólogos, manchada com propaganda e banhada no sangue de milhões. Mas muito antes das suásticas e tabelas raciais, era apenas uma autodenominação. Ária, no antigo iraniano, Arya, no sânscrito, próprio, nobre. Assim se chamavam os pastores que desceram das planícies euroasiáticas para o planalto iraniano. Não raça, não cor da pele, idioma e cultura. Hoje, a genética molecular permite que a gente olhe sob a camada de mitos. 938 homens de 15 grupos étnicos do Irã doaram sangue para o maior estudo do cromossomo Y da região. 84 marcadores, 10 microsatélites e o mapa genético do qual a respiração para. À frente, um caminho de 15 mil anos. Das fogueiras nas cavernas dos Zagros até os rostos dos modernos persas, curdos, lures e azeres. Esta história mudará tudo o que você sabia sobre si mesmo. Feche os olhos e volte 12 mil anos no tempo. As geleiras ainda comprimem a Europa nas gélidas armadilhas, enquanto no planalto iraniano já ardem fogueiras. A aldeia montanhosa de Ganjdar, no ocidente dos Zagros. Aqui, em altitudes acima de 1000 metros, vivem pessoas das quais o mundo se esquecerá por milênios. Elas estão apenas começando a domesticar as primeiras cabras e a cultivar a terra. Os geneticistas os chamam de Irã sublinhado N, iranianos neolíticos. Seu DNA, extraído de ossos antigos, foi a chave uma descoberta essencial do projeto de Narasimhan e colegas. Essas pessoas carregavam um componente genético único, parente dos caçadores-coletadores do Cáucaso, mas distinto de todas as populações a oeste e a leste. Uma ilha genética viva no meio do mundo antigo. E este componente não desapareceu. Irã sublinhado N permanece como a base dominante nos autossomos dos modernos persas. As pessoas de Ganjdar não foram para lugar nenhum. Elas apenas se tornaram você. Mas essas pessoas não permaneceram caçadores. Há cerca de 10 mil anos, aos pés dos Zagros, ocorreu algo que mudaria a história para sempre. A Revolução Neolítica. O trigo selvagem foi lançado nos primeiros sulcos. A cevada e lentilhas encheram os armazéns. Aldeias cresceram em povoados, povoados em cidades proto. E um novo cenário genético nasceu. O haplogrupo YJ2A, um marcador silencioso, inscrito no cromossomo dos homens que cultivavam os primeiros campos do crescente fértil. O estudo de Grünia mostrou: J2A ainda hoje representa de 22 a 25% das linhagens masculinas do Irã, enquanto em populações específicas dos Zagros e do sudeste do Mar Cáspio pode ultrapassar 30. 10 mil anos, e o marcador mantém-se como uma cordilheira. 1 em cada 4 ou 5 homens no Irã moderno carrega a linha paterna direta daqueles primeiros agricultores. As sementes lançadas na terra dos Zagros germinaram não apenas em trigo, germinaram em um povo.
Mas J2A não foi a única voz nesse antigo coro. Outras linhas masculinas estavam ao seu redor. G2A, um haplogrupo que hoje encontra-se do Cáucaso aos Pirineus. Nos iranianos modernos, representa de 9 a 12%, enquanto entre árabes de Khuzestan chega a 19%. Outra linha, R1B-L23, um subgrupo antigo que precede as formas de R1B, que mais tarde inundarão a Europa Ocidental. Nos assírios e armênios do Irã, sua proporção chega a 24 a 29%. O planalto iraniano não era um beco genético. Era um reservatório de onde as antigas linhas se espalhavam para o oeste, para o norte, para o leste. Ondas de agricultores, portadores de G2A e R1B, atravessavam a Anatólia e o Cáucaso, injetando-se nas bases genéticas das populações neolíticas dos Balcãs e do Mediterrâneo. Imagine um mapa. No centro, o planalto iraniano, pulsante e vivo. A partir dele, como artérias do coração, fluem correntes de pessoas e genes. Por que dois povos, vivendo no mesmo país, podem ser geneticamente tão distantes como continentes diferentes? A resposta é geografia. O planalto iraniano é um labirinto. As cordilheiras Zagros cortam o ocidente do oriente. Os desertos Dasht-e-Lut e Dasht-e-Kavir cortam o país em duas metades com um cinto de calor. Cada vale, uma armadilha. Cada passagem, um filtro. Nessas células naturais atuou o principal escultor da evolução, o fluxo genético. Pequenas populações isoladas perdiam variantes gênicas e, por acaso, fixavam outras. É por isso que o estudo de Grünia revelou um contraste surpreendente. Os persas de Fars, que viviam na interseção de rotas comerciais, acumularam a maior diversidade do cromossomo Y. Enquanto os árabes de Khuzestan e os turcomenos de Golestão estavam no polo oposto. A diversificação geral do cromossomo Y entre os iranianos é 0,952 milésimas. As montanhas separavam as pessoas, mas o país acumulava diversidade como um cofre acumula ouro. Foi nesse labirinto de montanhas e desertos que nasceu uma das mutações mais enigmáticas da história. O haplogrupo R1A-M420. Aquele marcador do qual falamos no início. A isolação de um pequeno grupo de homens no planalto iraniano. Uma mutação aleatória no cromossomo Y de um deles. E uma nova linha se fixou entre os descendentes. Silenciosamente, inadvertidamente, sem grandes batalhas. Por milênios, R1A permaneceu uma ramificação local, rara. Mas cerca de 5.800 anos atrás, uma sub-ramificação R1A-M417 surgiu dentro dela e explodiu em uma expansão demográfica sem precedentes. M417 se dividiu em dois grandes ramos. Z282, que se foi para a Europa, e Z93, que inundou as estepes da Ásia Central, Afeganistão e Índia. É precisamente Z93 que se tornará a assinatura genética dos povos indo-iranianos. Pense bem. O marcador que surgiu no silêncio das montanhas iranianas, após milênios, retornou ao mesmo planalto, de estepes infinitas, montado em carros, com uma nova língua e novos deuses. Mas R1A não é nem de longe a única testemunha das grandes migrações. Há uma linha ainda mais rara e enigmática. O haplogrupo G1-M285. Em meio às Y-cromossomas iranianas, ocupa modestos 2 a 5%. Fácil de não notar. Mas é precisamente nessa linha silenciosa que se esconde uma das histórias mais inesperadas do mundo antigo. A equipe de Balanovsky realizou uma análise aprofundada de G1 e descobriu: a maior diversidade de seus haplótipos está concentrada no oeste do Irã. De lá, diminui suavemente até o norte, até o Cazaquistão.
E aqui a história dá uma virada. Em algumas tribos cazaques e Bashkir, a frequência de G1 dispara para 80%. A resposta é o efeito fundador. Um pequeno grupo de homens iranianos foi para o norte e deixou uma prole desproporcionalmente grande. Estamos acostumados a pensar que as estepes conquistaram o Irã, mas G1 fala o contrário. As antigas tribos iranianas se dirigiram do Irã para as estepes. 4.000 anos atrás, o mundo se partiu ao meio. Do norte, das vastas estepes entre os Urales e o Mar Cáspio, uma onda surgiu que reescreverá o mapa genético da metade da Eurásia. Os pastores Sintashta e Andronovo, homens de bronze, carros e rituais de fogo. Em seus cromossomas Y, pulsava o ramo R1A-Z93, a filha asiática da antiga mutação M417. Ela se tornou o estandarte da expansão. Esses homens traziam uma tecnologia que mudaria a guerra, a leve carruagem com rodas de raios. Eles falavam uma língua que se dividirá em sânscrito, avéstico e dezenas de dialetos indo-iranianos. A pesquisa genômica de Narasimhan mostrou: o componente das estepes desses pastores foi formado com base na cultura de Yamna, com adição de agricultores europeus. E então eles alcançaram a fronteira sul do mundo das estepes. À frente estavam os oásis da Bactriana, habitados pelos descendentes dos agricultores iranianos. As estepes encontraram o planalto. O bronze encontrou a argila. O grande síntese começou. Na interseção entre estepes e oásis, já existia uma civilização, da qual a maioria das pessoas nunca havia ouvido falar. O complexo arqueológico Bactriano-Margiânico, BMACK. Cidades com muros poderosos, selos de bronze, canais de irrigação. A população desses oásis ascendia geneticamente aos agricultores neolíticos do Planalto iraniano. O componente Iran, sublinhado N, cujas raízes vão até as cavernas de Ganj-Dari. E assim, essas cidades foram invadidas por pessoas das estepes. Não de uma só vez, lentamente, geração após geração. Os pastores andronovianos penetravam nos oásis, negociando, se casando, estabelecendo-se. Estudo de Guarino Vignon e Narasimhan mostrou: os componentes das estepes e dos agricultores iranianos antigos se misturaram em proporções que variam de 40% a 60%, complementando-se quase igualmente. Não foi uma conquista, foi uma fusão. No cadinho de BMAC, um novo perfil genético nasceu. Não puramente estepe, nem puramente agrícola. Um terceiro, ainda não visto. A Idade do Bronze foi substituída pela Idade do Ferro, e no território do Turcomenistão formou-se uma população que os geneticistas chamam de Turcomenistão sublinhado 1A. Por trás desse código está uma fórmula pronta. Descendentes da BMAC, já absorvendo o sangue das estepes, já falando dialetos indo-iranianos primitivos. Não estepeiros, não agricultores. Um novo povo com uma memória dupla em cada célula. E essa fórmula mostrou-se incrivelmente resiliente. O estudo de Guarino Vignon mostrou uma linha direta de herança através de 3.000 anos. Os modernos Yagnobianos, um pequeno povo nas montanhas do Tajiquistão, que falam uma língua próxima ao antigo Sogdiano, herdaram de sua população da Idade do Ferro de 88% a 93% do genoma. Os tajiques mostraram cerca de 75%. 3.000 anos de guerras, impérios e invasões, e o esqueleto genético resistiu. Como um código esculpido em pedra, que não pode ser apagado. Mas na Ásia Central, o sangue das estepes e a base agrícola se entrelaçaram quase igualmente. No próprio Irã, a história tomou um rumo diferente. Os pastores das estepes vieram aqui também, mas não inundaram, apenas tocaram a superfície. A antiga camada do Oriente Médio, construída por J2A, G2A e milhares de anos de continuidade local,
mostrou-se poderosa demais para ser erodida pela corrente de bronze do norte. Os números desenham um gradiente nítido. O estudo de Quintana Mussi mostrou que no leste do Irã, a proporção de R1 a atinge 31%. O sinal das estepes aqui ressoa forte. Mas no ocidente, perto dos agros, R1 cai para poucos por cento. A cunha da Ásia Central se dissipa, sem alcançar o coração do país. É por isso que falar em um Irã ariano único é uma simplificação absurda. Um iraniano do leste pode ser geneticamente mais distante de um iraniano do oeste do que de cada vizinho estrangeiro. A pegada das estepes é apenas uma das camadas na antiga mosaico cujo nome é Irã. Os pastores das estepes não foram de modo algum os últimos a escrever sua linha no DNA do Irã. O haplogrupo J1 PID 08, um marcador que se origina na Mesopotâmia do Sul e na Arábia. Em média, no Irã, menos de 10%, mas entre os árabes de Khuzestan, J1 dispara para 30%. O eco genético das conquistas árabes do século VII e de séculos de laços com o Iraque. Do noroeste, outra corrente veio. Entre os assírios e armênios do Irã, a proporção de R1, B-ele 23, chega a 24 a 29%. Um corredor caucasiano, pelo qual genes fluíram em ambas as direções por milênios. E1B, que representa 6 a 7%, conecta o Irã com o Levante e a África do Norte. O Planalto iraniano acolheu todos. Cada império, cada caravana, acrescentou novas letras ao texto genético. O sul árabe, o oeste levanta, o norte caucasiano, sobre uma antiga base sem apagá-la, mas tornando-a mais rica. A onda mais recente veio do distante leste. Cerca de 1000 anos atrás, tribos turcas e mongólicas inundaram a Ásia Central e o Planalto iraniano. Elas trouxeram o componente Baikal, um traço neo-asiático das estepes da Mongólia. Entre os modernos tajiques, essa mistura é de cerca de 17%. Mas no próprio Irã, a tempestade turco-mongólica quase não deixou vestígios. O estudo de Ghazemi mostrou linhagens mitocondriais de origem leste-asiática foram encontradas apenas em casos isolados. A tempestade lambeu as bordas do leste, deixou um fino resíduo e recuou. Aqui está uma lição importante. Os azeres do Irã falam uma língua turca, mas seu DNA mitocondrial é quase indistinguível do persa e do curdo. Eles mudaram de língua, mas mantiveram o sangue. O turquificação mostrou-se linguística e não genética. Basta escavar no passado. Vamos desenrolar o mapa de nossos dias, a linha materna, transmitida de mãe para filha. O estudo de Ghazemi analisou os mitogenomas completos de 192 iranianos de 4 grupos: persas, curdos, lures, azeres. 15 haplogrupos MT principais, 129 subgrupos. Uma biblioteca genética que mães transmitem a filhas há milênios. O haplogrupo U, 22,4%. H, 20,3%. J, 13%. HV, 11%. T, 9,4%. Todas, sem exceção, são eurasiáticas ocidentais. Linhas leste-asiáticas e africanas juntas não chegam a 3%. Mas o mais surpreendente não são os números. Persas, curdos, lures e azeres no gráfico das principais componentes formam uma única nuvem. 4 povos, 4 línguas e um sangue na linhagem materna. Desenrolamos o retrato materno. Agora, vamos para o paterno. O cromossomo Y pinta um quadro bem mais variado. Se pela linha materna 4 povos são quase indistinguíveis, por meio da linha paterna cada região ressoa em sua própria frequência. J2A
22 a 25%, o coração neolítico. R1A, de 0 no Ocidente a 25 no Oriente. G2A, 9 a 12%. R1B, nos armênios e assírios, até 29, um corredor caucasiano. J1, o sul árabe. E1B, eco-levantino. G1, que, ele, H. Vozes raras da Ásia Central e do Sul. Cada letra é um capítulo separado. Cada porcentagem é milênio de alguma história. A diversificação geral do cromossomo Y, 0,952 milésimas. O Irã não é uma fortaleza monoétnica. É uma orquestra genética, ajustada ao longo de milênios de migrações. Se no próprio Irã o rastro das estepes pela linha materna é mal perceptível, no Hindu-Kush ele ecoa em alta voz. Vales montanhosos do norte do Paquistão, onde ainda hoje vivem dardes iranianos que falam dialetos arcaicos, preservados pela altitude e isolamento. Aqui, a equipe de Raman leu os mitogenomas completos de 213 pessoas. Cerca de 8,4% das linhagens mitocondriais eram subramificações de haplogrupos com origem nas estepes. H, 2, A, 1, A, 3. J, 1, B, 1, A, 1, F. U4, A, 1, F. E subfamílias W, 3, A, 1. Sua idade coalescente varia de 5 a 2 mil anos, uma coincidência exata com a idade do bronze e a expansão dos indo-iranianos na Ásia do Sul. Os migrantes das estepes não trouxeram genes apenas pela linha masculina. Mulheres vieram com eles. Mães transmitiram às filhas a memória mitocondrial das estepes, escondida nos vales do Hindu-Kush, como em um esconderijo selado em gelo e pedra. Caminhamos pela linha paterna. Caminhamos pela linha materna. Mas a visão mais completa é dada pela análise autossômica, todo o genoma como um todo, milhares de marcadores em todos os 22 pares de autossomos. Ele distingue 3 componentes principais, 3 cores a partir das quais a natureza misturou os povos indo-iranianos. A primeira, Irã, sublinhado N. A base mais antiga, que remonta aos caçadores e agricultores do Planalto iraniano. Nos persas, é dominante. A segunda, a estepe, M, LBA, herança dos pastores andronovianos e sintastianos. Nos iagnobianos e tajiques, ela se fundiu com a primeira em proporções quase iguais. A terceira, a ASI, sul-asiática, componente de caçadores-coletores do subcontinente. No Irã, quase imperceptível, mas entre os indo-arianos da Índia se torna poderosa. 3 cores, 3 épocas, 3 mundos. Cada povo indo-iraniano as carrega em diferentes proporções. É esse espectro que é o verdadeiro legado dos arianos. Não a pureza, a mistura. Então, quem são os arianos? Nós percorremos 15 mil anos, das cavernas dos agros aos laboratórios que sequenciam o DNA mitocondrial. E aqui está a resposta. Arianos como uma raça biológica não existem, nunca existiram. A palavra ária significava pertencimento a uma cultura e língua, e não a um conjunto de genes. Os indo-iranianos não eram conquistadores de sangue puro, mas herdeiros de uma grande mistura. Sob a pele de um iraniano moderno, um palimpsesto vivo. O caçador dos agros ao redor da fogueira, o agricultor neolítico que lança sementes no sulco, o nômade das estepes que guia uma carruagem sobre poeira bronzeada, o comerciante levantino, o cavaleiro árabe, o guerreiro turco. Século após século, vida após vida, e não há como arrancar uma camada sem destruir o todo. Nações são histórias que contamos uns aos outros. Fronteiras são linhas desenhadas ontem e apagadas amanhã. Mas o DNA se lembra apenas das jornadas. Você é a prova delas. É isso.
Lemos 15 mil anos gravados em nucleotídeos. Percorremos desde as fogueiras dos agros até as carruagens andronovianas, do cadinho de BM a CK até os esconderijos montanhosos do Hindu Kush. Vimos como J2 aguarda a memória dos agricultores, como o R1 a Z93 carrega o eco da expansão das estepes, como o G1 narra a esquecida migração dos iranianos para o norte. Arianos não são uma raça e nenhum mito. Esta é uma das muitas capítulos do livro que o DNA de cada ser vivo escreve. Mas este livro ainda não está fechado. A cada ano, novos genomas adicionam páginas que ainda não lemos. E agora a pergunta para você. Você fez um teste de DNA? Quais haplogrupos foram encontrados em seu sangue? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe este vídeo, porque o passado não é o que está atrás, é o que está dentro.